Bom, falando aqui sobre a doutrina da salvação, tá? Se a salvação pela graça é um dogma, quer dizer, você tem que aceitar e ponto, onde fica a experiência com Deus? Fica em segundo plano. A salvação oferecida pelo predestinismo considera o campo das experiências humanas como irrelevantes para Deus. A salvação predestinista é objetiva, não subjetiva. Vem de longe, não de dentro. É predestinista, não voluntária. É coerciva, não deliberativa. É unilateral, não contratual. É divina, não humana. É absoluta, não relativa. É soberana, não concessionária. Enfim, a predestinação salva o homem à revelia do próprio homem, sem folgas para o livre-arbítrio. O que eu ensinei para os irmãos aqui? A salvação ela é objetiva ou é subjetiva? Objetiva. Por que ela é objetiva? Porque já aconteceu. Aconteceu e isso é entre o pai e o filho. Como que a gente chega? A gente chega e senta à mesa, como convidados do reino de Deus. Por isso que a gente diz o seguinte, olha, ela vem de longe, do alto, não vem de dentro, sabe? Não vem de dentro. É predestinista, não é voluntário. Foi decidido por Deus e você entra aí no plano da salvação a convite por Deus. É unilateral, não contratual, não é um pacto entre você e Cristo, é um pacto entre Cristo e o Pai. Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Ó, é o Novo Testamento, que é vertido por vós. Mas ele verteu sangue para quem? Para o Pai. Tá? Para o Pai. O sacrifício de Cristo é para o Pai. É entre o Pai e o Filho. É com essa ideia de salvação que a gente vai se apropriando. Quando eu pego a teologia mais subjetiva, que é a nossa, sabe? A nossa teologia é muito subjetiva. Eu tenho que sentir a presença de Deus. Vocês lembram de uma aula que a gente deu, né? Sobre sentir a presença de Deus. Foi até feita uma pergunta. Você não precisa sentir a presença de Deus. Ela está aqui mesmo você não sentindo nada. Ela é a presença de Deus. Ela não é um sentimento, não é uma sensação. Ela é a presença de Deus. Deus está aqui, ponto. Então eu não tenho que sentir a presença de Deus. Eu não tenho que sentir para orar. Eu estou sentindo de orar. Você não tem que sentir para orar. Você tem que orar e ponto. Faça assim. Não sei se Deus vai ouvir ou se Deus não vai ouvir, a menos que ele tenha perdido a audição. Não tem como ele não ouvir. Se não sentir, não orar. Então, sentindo, não sentindo. Alguém perguntou para mim, mas eu estou sem fé para orar. Aí eu falei, ora sem fé mesmo, filho. Com certeza. Você tem que... É só orar. Isso é a objetividade do Evangelho. Né? Mas eu tenho que crer do tamanho do grão de mostarda. Isso é subjetivo. É subjetivo. O tamanho do grão de mostarda. Qual que é o tamanho do grão de mostarda para a fé? Pequenininha, minúscula, invisível. Né? Mas tem o que eu faço aquilo que o Evangelho manda eu fazer, me ensina a fazer, eu vou lá e faço. Por quê? O operar é de Deus. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: Deus opera em vós tanto o querer quanto o efetuar segundo a sua boa vontade. Deus coloca a vontade em você. É demais para minha cabeça, né? Se Deus não colocar a vontade em mim, eu não consigo querer. Então, quando os predestinistas são provocados pelos livre-arbitrianos, que é o pessoal que defende o livre-arbítrio, entre eles a nossa igreja e muitos de nós, chove uma artilharia de textos fundamentalistas com boa argumentação apologética e um surpreendente exército de calvinistas, soberanistas e agostinianos para reforçar as bases do ataque. É só você provocar uma pessoa que crê na predestinação e você não crê. Provoca ele com um texto, ele te dá 10. Cada vez que você apresenta um texto, ele te dá 10. Ele te dá uma carta inteira. Quem tem sede, vem a mim e beba. E quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Quiser. Tá bom. Aí está dizendo que eu tenho que querer, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você já citou outro texto, né? E você vai citando um monte de texto. Aí ele pega e abre a carta aos Romanos, ele abre a carta aos Efésios, ele abre Apocalipse, ele abre Jeremias, ele abre Êxodo, ele vai abrindo textos em cima de textos em cima de você. Ele abre a carta aos Gálatas dizendo que Deus escolheu o apóstolo Paulo desde o ventre da mãe.
desde o ventre da mãe. Ele abre Salmo 51 para dizer que Deus está sondando os ossos informes do salmista pecador. Meus ossos não eram nem formados e os meus dias já existiam diante de ti, o Senhor escreveu ele no seu livro. Então ele vai abrindo textos. Tentar vencer um soberanista, um predestinista com a Bíblia, você tem que se preparar muito, mas muito mesmo, por causa que é muito texto de prova. Sem falar que os grandes teólogos da história da igreja, que ganharam assim poder de fazer doutrina, são todos predestinistas, tá? Lutero, predestinista, Calvino, João Knox, pessoal, todo mundo predestinista, todo mundo. Pascal, está escrito aqui, ó, Pascal, que foi um cristão, ele descreve assim a condição humana de salvação pela escravidão da vontade. Mas agora, na corrupção que afetou a alma e o corpo, a concupiscência tendo crescido, tornou o homem escravo de sua delectio, ou do seu prazer, de sorte que, sendo escravo do pecado, ele não pode ser libertado dessa escravidão, senão por uma delectio mais poderosa que o torne escravo da justiça, que aqui é a palavra prazer. Então esse cristão chamado Pascal, ele diz o seguinte: olha, você é escravo do pecado é por causa que existe uma delícia no pecado. É uma delícia. Você se deleita nele. É um deleite da carne. A carne se deleita no pecado e a gente não pode ser hipócrita dizendo que não. Existe um prazer no pecado, proporcionado pelo pecado para a carne. Para a carne. E isso aí, lógico, vicia. Vicia. E não tem como você se libertar daquilo que você se delicia nele. Não tem como. Porque é palatável, é algo que vem do paladar. Você saboreia. Você degusta. A não ser que venha alguém que proporcione para você um prazer que é um outro prazer maior do que o prazer do pecado. Você precisa de um outro prazer. Você tem que trocar de prazeres. Tá? Deixar o prazer do pecado para vir para o prazer da justiça. A justiça tem que começar a causar prazer em você. E você tem que começar a se sentir incomodado de ter prazer com o pecado. É o que a gente chama isso de culpa. Isso é culpa, irmão. Sabe? É culpa. Você vai lá, experimenta o pecado, gosta, delicia-se, aí depois você sente culpa por ter gostado de ter pecado. Quando você sente culpa por ter gostado daquilo que você praticou, sendo errado, aí começa o sentimento de salvação, ou a necessidade de salvação. É o arrependimento. Né? Não é pecar com culpa, é a culpa que vem depois por ter sentido prazer com o pecado. E saber que se você voltar para ele, o prazer volta. O pecado aí tem os seus prazeres, nem que seja mental ou intelectual. A vontade jamais produz algo que não seja em razão do prazer que lhe causa. Logo, a ideia de que alguém possa, por força de vontade, impor limites à eterna busca do prazer é ilusória. Então você quer aquilo que lhe faz bem. Você quer aquilo que lhe dá prazer. É um diálogo entre a vontade e o prazer. É um diálogo. Eu gostaria de querer não pecar, mas o pecado traz alguma coisa que só ele pode trazer. O homem é incapaz disso. Aquilo que aparece como controle da vontade sobre si mesmo é, na realidade, um desejo irresistível de tornar presente o poder volitivo e orgulhoso de derivar nos objetos que escravizam a vontade. Ao fingir autonomia com relação ao deleite, o homem trai a sua mais profunda escravidão. Você só está fingindo que não gosta do pecado. Aí é uma hipocrisia, o que o Senhor Jesus fala, hipócritas. Então, aí vem os pregadores mais severos que entram na nossa linha. Né? Isso aqui é psicologia. Você percebeu aquele pregador que ele é austero, que ele bate firme na questão da concupiscência, do desejo, do pecado, que ele pega pelo pescoço. Aí a psicologia vai mostrar o seguinte: esse cidadão aí está passando um apuro nessa área. Está passando um apuro. É certeza. Aí ele prega para os outros, mas ele está pregando para si mesmo, como o senhor falou. Estou pregando para mim mesmo para ver se eu sou salvo. Né?
Aí eu quero saber, está pregando a palavra de Deus ou está pregando para si mesmo? Então, isso é com a psicologia. Então, existe uma hipocrisia, tá? E a hipocrisia foi denunciada pelo Senhor Jesus, né? Deixa que eu vou tirar o cisco que está no teu olho. Se seu cisco aí vai te levar para o inferno. Aí eu falo com ares de pregadores do deserto, né? Esse cisco vai te levar para o inferno, essa cachaça, essa droga, né? Essa mulher vai te levar para o inferno. Aí o Senhor Jesus ele vai dizer o seguinte: hipócrita, retira primeiro a trave que está no teu olho, e então cuidarás em ajudar o teu irmão a tirar o cisco que está no olho dele. Porque quais um mosquito, mas engolis um camelo. O Senhor Jesus, ele era irônico, sabe? Era de matar. Você ouviu o Senhor Jesus pregando, era de matar, né? Chamar o pessoal de engolidor de camelo, poxa vida, eu ia dar muita risada no auditório, com certeza. Mas referente a isso, né? isso acontece raramente, quando este tal faz dessa forma, ele esquece que quando a palavra ela é pregada, corta nele. Então, sai cortando o camarada. Aí Eu, como pregador, sei disso também, né? Não é que eu sou pregador, né? Eu só inventei de querer pregar um pouquinho. Mas aí o que acontece? Eu sei que muitas vezes eu tenho que pregar uma mensagem que eu falo, eu tinha que estar sentado no auditório, com certeza. Aí, quando eu estou ouvindo algum pregador pregar para mim, eu diria assim, esse pregador devia sentado no auditório, não podia estar pregando. Podia. Então, a palavra de Deus é viva, é eficaz, nos cura, mas nos corta. Então, quando eu for repreender alguém, os irmãos que gostam de pregar arrebentando as costas dos outros, sabe? Usa aquele chicote, que é aquele chicote que faz assim e bate de volta, sabe? Dá bem nas costas. Não, primeiro tem que dar nas costas dele para depois ele Isso, faz isso, sabe? Por causa que eu ouvi um pregador dizer o seguinte uma vez: não creia num profeta que ameaça com juízo se não houver lágrima nos olhos dele. Eles profetas que ficam amaldiçoando o povo e você não vê ele assim, sabe, temeroso de jogar praga nos outros, né? O caminhão de gás vai passar em cima de você e te pegar se você não aceitar Jesus. Aí o pregador disse assim: não creia nele. Não dá para acreditar numa pessoa que ameaça os outros com sadismo, sabe? Sadismo é quando você gosta de ver os outros sofrer, né? Você vai para o inferno! Mas você percebe que a pessoa está falando isso e não tem o temor de que as pessoas vão para o inferno, né? Geralmente as mensagens devem ser muito tomadas de entranhas de compaixão, de clemência, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. Bem-aventurados, né? Aqueles que consolam, porque serão consolados. Então é por aí que vai. Nos perguntamos aqui, qual é o lugar da vontade humana? Historicamente, existe uma corrente filosófica batizada como voluntarismo. Agora a gente trouxe um pouquinho de filosofia, que tem como objetivo o estudo do fenômeno da vontade humana. O que é a vontade? Porque esse é o tema da nossa aula. Eu peco porque eu tenho vontade de pecar ou eu peco sem vontade? Eu peco impulsionado pela minha natureza, ou eu peco voluntariamente, eu gosto, né? Eu vou atrás do pecado. O que é a vontade? Como fazer o uso dela? Por que sentimos ou não sentimos vontade? Quais tipos de vontade existem? Ela pode ser dominada ou é ela quem nos domina? Ela é real ou nos refugiamos atrás de um conceito abstrato? Existe vontade mesmo ou a gente está inventando essa palavra? Pode ser redirecionada ou é inexorável? Quer dizer, não tem como quebrar ou dá para a gente melhorar a nossa própria vontade? Deus pode confiar na vontade humana ou ela está totalmente corrompida? Você acha que Deus pode confiar na sua vontade para segui-lo, né? Ou será que ela está totalmente corrompida e Deus não pode confiar nela de jeito nenhum, que se Deus confiar na sua vontade, está tudo perdido? Como que está a sua situação aí? Se Deus confiar na minha vontade, como que está? Que vontade que eu tenho agora? O Novo Testamento usa o termo telos, que eu falei para vocês lá no começo da aula, né? E boulomai, traduzidos como vontade. O dicionário Strong traz a seguinte nota. O dicionário Strong, ele é um dicionário que ele estuda a palavra no original grego e no original hebraico. Ele é um dicionário Strong. Strong.
Em muitos casos, essas duas palavras são usadas sem distinção notável, significando vontade consciente, ó, a vontade é consciente. Um propósito, sabe, alguma coisa que eu me proponho a fazer. Mas frequentemente é evidente que uma diferença é pretendida, ainda que exista muita diferença de opinião quanto à exata distinção. Thayer, que é um dos dicionaristas, alguém que escreve dicionário, tá? Ele diz que bulomai parece designar a vontade que segue uma deliberação. Você está com vontade de fazer alguma coisa. Você tem uma vontade de pecar, mas você tem que pensar o seguinte: como que eu vou pecar? Quando eu vou pecar? Que forma eu vou pecar? Por que eu vou pecar? Você fica deliberando, né? O que eu posso fazer para não pecar? Você está deliberando sobre o pecado e sobre a sua vontade. Quero ou não quero? De uva ou de laranja? Sabe? E as consequências? Com álcool ou sem álcool. Você está deliberando, né? O que você vai fazer? Quer dizer que existe uma ação intelectual na sua vontade. Você não é um idiota pecando. Você peca como um sabido, né? Uma pessoa inteligente pecando. Teló é a vontade que procede de uma inclinação, que é a diferença. É aquilo que você peca quando você vê, já foi. Você tem uma inclinação para o vício, uma inclinação para fazer a coisa errada. E essa inclinação é inclinação mesmo, tá? Você está na ladeirona aqui, aí o santo não ajuda, você, né? Você está descendo aí, vai tropeçar. Pronto. Então existem duas palavras no grego. Uma que é bulomai, tá? E a outra que é teló. Então bulomai significa aquela vontade que você tem, mas você é consciente, você delibera, você discute com você mesmo. Vou ou não vou, quero ou não quero, faço ou não faço, posso ou não posso. Você está na dúvida ainda. Você consegue dar uma refreada no cavalo bravo. Só que a outra, que é teló, é um negócio que te empurra, te leva. Você não consegue ter controle total sobre ele. Então o Novo Testamento fala de dois tipos de vontade. Dois tipos de vontade, e não só um tipo de vontade. Então quando a gente está falando de vontade aqui, no curso de teologia, o apóstolo Paulo fala: olha, eu sei o seguinte, que querer fazer o bem até que está em mim, mas eu não tenho força para fazer. Não tenho força. Então ele fala das duas vontades ao mesmo tempo. O homem interior que fica lutando contra o homem exterior que se corrompe. O homem exterior e o homem interior. Green, por outro lado, diz que teló dá proeminência ao elemento emotivo. Sempre que você está com vontade de fazer uma coisa errada, você não está só raciocinando, maquinando, sabe? Articulando. Você não está só premeditando, seu cérebro funcionando. Mexe com o seu coração também. A força do pecado que eu falei para vocês aqui no começo da aula. Existe um poder no pecado. Ele sabe que se ele ficar debatendo com a sua consciência, tem uma hora que ele vai perder o braço de ferro. Então o que ele faz? O pecado apela para suas emoções. Você sente, sabe? Emoções químicas que te envolvem. Você fica estilo na nuvem, tipo dopado. Você vai fazer cegamente aquilo que você gosta de fazer, mesmo não querendo tanto assim. Então a tua razão vai dizer: não faz não. Mas o coração fala: mais uma vez. Tem que alimentar mais essa razão. Aí vai virar uma máquina. Né? Até que eu gostaria de ser uma máquina, né? Me esforço bastante para ser uma máquina, mas de vez em quando dá umas galopadas no coração. Enganoso é o coração do homem, Jeremias dizendo. E olha quem pode falar isso, hein? Jeremias. Logo Jeremias vai falar isso aí, né? Enganoso é o coração do homem, né? Mais do que todas as coisas. E perverso. Jeremias não confiava no coração dele. Não confiava. Enganoso é o coração do homem. Quer dizer, então o pecado, ele sabe que ele tem que seduzir sua mente e o seu coração. Ele tem que envolver a sua razão e as suas emoções. Você tem que sentir a química. Teló significa escolha, enquanto bulimia marca a escolha deliberada com inteligência. A visão de Kremer, no geral, parece preferível a qualquer outra. De acordo com a sua visão, bulomai tem mais variedade de significado e teló é a palavra que tem um sentido mais forte. Esse dicionarista, aqui que eu estou terminando o vídeo, tá? Vou abrir para os irmãos falarem. É 5h20 agora. Esse dicionarista, o Strong, antes de fechar uma definição sobre o conceito de vontade, o que é a vontade?
ele vai aos outros dicionaristas. Essa é uma amostra de que não estamos diante de um tema simples para se abordar. Tá? Não dá para dizer para os irmãos aqui, vontade é isto. Vontade é isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro, mais aquilo outro. A vontade é uma série de fatores. E você não sabe de onde está soprando o vento. Às vezes você sente vontade, às vezes você não sente vontade. Às vezes você quer, mas é um mal querer. Às vezes você quer, mas é um sem querer querendo, do Chaves. Mas quer. Então você não vai fazer nada que você não quer. E se você fizer alguma coisa que você não quer, você faz de má vontade, mas ainda tem vontade lá. É uma vontade de má, mas ainda tem. Então, isso aqui é muito utilizado na filosofia, tá? As escrituras falam da vontade de Deus, que é o tema do nosso próximo vídeo, tá? Do nosso próximo bloco aqui. As escrituras falam da vontade de Deus como algo qualificado para o bem. Mas a respeito da vontade humana, há sempre uma nota de reprovação. Você pega a vontade humana e a vontade de Deus. Coloca os dois frente a frente. A vontade de Deus é sempre boa. Mas e a minha? Por que a minha não é sempre boa? Sempre tem uma reprovação. E por quê? Pois ela está sempre atendendo à agenda do pecado. O pecado tem uma agenda, coloca para mim cumprir, e o pecado começa a me oprimir. E aí, vai cumprir? É para cumprir. Olha eu aqui, você está me devendo. O pecado fica cobrando você. Ela por si mesma não tem forças para resistir à tirania do pecado. Como disse Paulo, porque eu sei, aí é a palavra do apóstolo Paulo, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem. Exagerou? O senhor acha que ele exagerou? Não. Ele falou bem algum, irmãos. Na carne não tem bem algum. Não é que ele falou não tem bem. Ele colocou não tem bem algum. Não acho nada de bom na minha carne. Aí a gente fala o seguinte, aqui tem a nossa honestidade. Eu digo que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu digo, a Bíblia é a palavra de Deus. Aí eu leio isso que o apóstolo Paulo escreveu. Eu sei que na minha carne não habita bem algum. Aí nesse ponto eu falo, mas nesse ponto eu discordo do apóstolo Paulo. Quer dizer, eu acabei de dizer que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus e acabei de dizer que eu discordo da palavra de Deus. Não, o Paulo estava errado. Não é isso que Paulo quis dizer. Como que não é isso que Paulo quis dizer, se ele disse em bom português? Que se a carne que leva o pecado. Justo. Aí ele continua, o apóstolo Paulo. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Romanos 7,18. Em grego está escrito assim, a palavra teló, que eu coloquei para vocês lá. Então a sua vontade, infelizmente, é uma vontade fraca. Tá? Ela não tem potência para fazer o bem, porque a carne está contaminada totalmente pela ausência do bem. Não tem bem nenhum na sua carne. Nenhum. Sua carne, infelizmente, ela está fraca para fazer o bem.